Olá, boa tarde pessoas, paz e bem. Chegamos aí ao nosso oitavo encontro de ATPCA, de área de códigos e linguagens. E de fato espero que todos aí continuam tendo bastante fé, sobretudo bastante força para a gente continuar nessa empreitada tão incerta das nossas vidas. Bem, vocês receberam a pauta de reunião pela nossa PCG na segunda-feira e acredito que vocês já tenham visualizado o que há ali na pauta e que há uma sequência dentro daquilo que a gente vem estudando, dentro do que a gente vem tentando elaborar junto aos grupos, enquanto resposta, enquanto ouvindo aquilo que vocês vêm nos dizendo, né? Estudando e fazendo os devidos apontamentos na assertiva de lá na frente a gente criar um plano de ação de melhorias. Tudo isso vai implicar num plano de ação de melhorias que seja verossímil com a nossa realidade. Então, só lembrando que no começo foi um pouco assustador, eu digo, né? Não só pela situação, mas por conta da quantidade de. A gente vem dessa geração, né, do protocolo. E muitas vezes acaba sendo protocolo pelo protocolo por conta dessa responsabilidade, por conta desse mundo corrido que a gente leva. Né? Então, obviamente, que a gente fica com medo de levar uma falta ou de não estar entregando determinado documento, mas essa não é a intenção. Né? Isso foi reiterado pelo centro de mídias, por vários professores, a gente vem percebendo isso no nosso dia a dia, não adianta ficar falando, são as atitudes que a gente toma e as peculiaridades entre os grupos, mesmo tendo uma base, mesmo sendo uma unidade escolar e buscando os nossos alinhamentos, a gente percebe que cada um tem o seu momento em que, como eu disse lá na primeira, segunda ou terceiro encontro nosso virtual, sobre as asas quebradas ou feridas de Renato Russo. Então é o momento da gente parar mesmo e da gente se curar, para a gente respirar e a gente poder prosseguir. Isso envolve o processo de avaliação e de autoavaliação em que comentamos bastante a semana passada, dentre alguns apontamentos, os quais vocês fizeram sobre anseios, sobre medos e sobre novas ideias e novas sugestões, as quais a professora Clarissa também deu esse feedback para vocês. Então, só retomando, a gente começou com o estudo, a orientação de algumas páginas do estudo e da necessidade do currículo paulista, ancorados aí pelos princípios, pelas premissas dentro do currículo oficial, currículo paulista e do Banco da Base Nacional Comum, para que a gente não só por ser de um programa de ensino integral, mas a gente realmente começasse a trabalhar dentro do que a gente chama de ensino, aprendizagem ou ensino educativo, que é aquele ensino em que não vai meramente focar o raciocínio cognitivo ou para chegar nele para que a gente considere então essas habilidades, 10 habilidades socioemocionais da BNCC. A partir desses estudos e também das nossas alíneas, em que reiteramos aí também, né, na segunda ATPC, no segundo encontro online, para que vocês, para que os ajudasse, nos ajudasse a construirmos os nossos roteiros de estudo dentro de algumas questões, as quais a gente achava pertinentes, congruentes e que deu para articular com o conteúdo que fora passado pelo centro de mídias. Muitas vezes surgiu até uma dificuldade da gente fazer essa articulação ou de entender essa articulação, né? E a importância da gente se autoavaliar ou autoavaliar algumas questões que de repente a gente não entende e que depois a gente vai compreender e se apropriar.
Uma delas, por exemplo, no nosso caso de códigos e linguagens, é, fora a nossa habilidade, a nossa competência escritora e leitora, focos em comum da nossa área, nós temos aí uma habilidade na língua portuguesa apontada também pelos resultados da AAD, AAP, que são as dificuldades de identificar as figuras de linguagem. A primeira questão é, quando a gente fala em habilidades, a gente começa a colocar no infinitivo, identificar, reconhecer. Por quê? Porque a gente está num processo de infinitivo, né? Ele é um processo cíclico. A gente sempre vai ter uma tese, uma hipótese, a gente vai ter uma antítese, vai contrair a nossa hipótese. Muitas vezes a gente vai chegar numa síntese, que é uma resposta, mas essa resposta não é uma resposta absoluta. Ela normalmente vai gerar outras questões, outros porquês, que é a grande sacada. Então, sempre numa espiral, a gente vai estar sempre aprendendo. Por isso que é aprender a aprender, é sempre no infinitivo. Em uma das aulas de língua portuguesa, as quais reiterou uma das nossas habilidades em defasagem, foi a questão das figuras de linguagem, tanto dos sextos anos, que nos preocupa muito porque nós tivemos pouquíssimas devolutivas e pouquíssimas procuras por pais, parentes ou pessoas cuidadoras desses alunos. E de alguns segundos, os quais eu podia identificar, os quais mediava essas aulas, né? Eu também tive dificuldades em responder por meio de alguns distratores de enunciados, algumas respostas que falavam sobre essas figuras de linguagens, tá? Essa seria uma habilidade principal. Uma de nossas professoras, a professora Ana, muito competente, ela até nos disse ali em relato por WhatsApp, poxa vida, né, mas que salada, que bananada, algo assim, porque realmente ela teve essa sensação, essa percepção de que explicar figuras de linguagens, ela delonga um tempo, né, ela delonga um pertencimento do aluno e de um contexto do aluno que antecede todo o processo de identificar quais são as figuras de linguagem ou diferenciá-las, né? Por isso, nós começamos aí, primeiro, com a nossa mudança de pensamento, é o que traz aí o Currículo Paulista, a Base Nacional Comum e outros documentos, os quais vão chegando e a gente vai lendo, a gente vai se apropriando, a gente vai multiplicando e fazendo essa troca. Depois, a questão do conhecer, né? Eu peguei um pente e na nossa reunião eu exemplifiquei por meio do pente, né? Então, o que seria um signo linguístico? Uma palavra dentro da língua portuguesa que é um pente, em que no senso comum o professor ele imagina que todo aluno saiba o que é um pente. E se ele sabe o que é um pente, então o primeiro passo ele conheceu o que é esse objeto. Dentro da pauta de reunião, no segundo círculo que nós temos aqui, nós temos as competências, nós temos aqui o que fazer e por quê. Então, primeiro, ele conheceu esse objeto que é o pente. Mas o que eu vou fazer? Para que ele me serve? É para pentear os meus cabelos? Né? E veio uma pergunta de atitude. Eu desejo fazer, ou eu desejo pentear os meus cabelos com esse pente, ou eu desejo fazer outra coisa com esse pente? Bom, dentro ainda da língua portuguesa, se a gente for pensar num processo de letramento e de multiletramento, e eu colocasse um enunciado, um enunciado problema para que ele resolvesse, em que houvesse a palavra pente, talvez ficasse muito difícil
para o aluno se ele não tivesse uma primeira decodificação. Então, a primeira questão, a criança, ela aprende o que é o objeto, ela aprende para que serve esse objeto e ela vai aprender a escrever o pente. Então, primeiro, ela vai aprender o quê? Ela vai aprender a identificar as vogais, ela vai aprender a identificar as consoantes, ela vai aprender a identificar que juntando uma consoante com uma vogal ela forma uma sílaba e vai emitir um som. A partir desse som, ela vai poder construir outras sílabas que vão formar palavras. E essas palavras, elas vão estar em diferentes contextos. Portanto, quando meu aluno lá para frente no ensino médio, ele diz que nesse mundo de caos que a gente vive, a gente precisa passar agora um pente fino, ele está trabalhando uma figura de linguagem, ele está trabalhando uma metáfora. O que acontece, no entanto, é que muitos dos nossos alunos, eles não passaram por esse processo de letramento, então chegaram num processo de multiletramento, é extremamente difícil. E aí é onde vem o nosso papel em avaliar. A gente pediu de uma maneira geral, porque não tinha como ser diferente, exercícios comuns dentro da base comum e dentro desse currículo paulista. Porém, qual é o nosso cuidado em avaliar? Quando a gente está mais pertinho do nosso aluno, a gente aprende a conhecer o contexto dele. Então, a gente aprende que ou ele teve um alicerce, uma base também familiar ou não, ele teve acesso a livros, ele teve acesso virtual, qual é o acesso que ele teve, qual é o pertencimento dele, qual é o ensino pertinente que eu vou mediar para que ele aprenda as figuras de linguagens. Então é nesse momento que a gente fala de ajustes. O conteúdo ali do meu caderno do aluno talvez conte como habilidade principal as figuras de linguagens, mas a gente vai por meio do quê? Da nossa avaliação, da nossa autoavaliação e dos diagnósticos. Portanto, a importância da avaliação e da devolutiva, perceber aquilo que o aluno precisa saber enquanto base, é o que a gente chama de habilidade estruturante para a gente chegar na habilidade principal. E esse é o tema da nossa reunião que veio na pauta. Seguindo ali, a gente tem uma reflexão analítica de uma questão da matemática, em que diz: 6 amigos foram comprar ingressos para assistir às quartas de final da Copa do Mundo. O valor de cada ingresso foi de R$ 170. Eles deram R$ 1.100 para pagar todos os ingressos. O troco devolvido foi o D. Então, a habilidade principal é resolver situações problema compreendendo diferentes significados das operações de campo multiplicativo envolvendo números naturais. Então, primeiro, enquanto língua mãe, eu me pergunto, ele sabe o significado de cada, que cada representa um. São 6 amigos, então cada representa um amigo. Essa é a questão. Ele sabe fazer essa leitura, né? Ele sabe fazer essa transposição da nossa língua materna para a linguagem matemática. Outra, né? Ele sabe o significado dessas operações ou a linguagem dos números naturais na matemática. Ah, mas isso é só língua portuguesa ou matemática? De forma nenhuma. Se você for ao médico com uma dor de cabeça e o médico disser que você tem uma cefaleia e você fizer uma associação totalmente discrepante com a dor de cabeça, você pergunta para o médico quando é que você vai morrer, né? Ou cefaleia com diarreia. Então eu tenho que tomar o quê? Eu vou tomar maisena? Quer dizer, então são essas habilidades estruturantes as quais vêm pontuadas na pauta de reunião.
As duas tiveram, enquanto resultado, a mesma resposta, 1020. Muitas das nossas APs, muitas das nossas ADEs, elas têm essas questões de múltipla escolha, e algumas salas elas são escolhidas ou no sexto ano, normalmente as séries finais, para que os alunos eles desenvolvam de uma outra forma essa avaliação, para que a gente possa pensar em como ele chegou a tal resultado, como foi o raciocínio desse aluno, né? Então, aqui nos critérios de avaliação, vocês podem ver que o primeiro professor deu 0 para o aluno, o segundo deu meio ponto, né? Ele acertou, né? Quais seriam os critérios de avaliação? Então, as habilidades estruturantes estão ali, valendo 2,5 cada habilidade. Fazer a transposição da linguagem materna para a linguagem numérica. Realizar operação de subtração com números naturais. Realizar operação de multiplicação com os números naturais. E interpretar a comanda da situação problema. Então, pelo que nós vimos nos resultados, ele até entendeu a letra A, ele fez essa transposição e ele também entendeu que ele deveria realizar a operação da multiplicação com os números naturais. Ele deveria multiplicar os R$170, que é o valor de cada ingresso, por 6 colegas, mas ele ficou aí. Quando chegou na parte de dar o dinheiro e receber o troco, que envolvia a realização da operação da subtração por meio dos números naturais, a gente infere ou que ele não leu todo o enunciado, ou ele não compreendeu todo o enunciado, ou a comanda da situação problema, né? Ou várias outras hipóteses. Tá aí o papel da gente avaliar, né? Alguém comentou sobre uma devolutiva o mais breve possível, sim, isso é muito importante, porque a cabeça do aluno ele tá quente naquele momento, né, e de repente ele percebe, poxa, eu esqueci, porque eles comentam entre si, né, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer. E aí é nesse momento que o professor, juntamente com o aluno, muito mais do que devolver a questão, e concordo com o grupo de linguagens, a professora Laura colocou essa questão, humanamente impossível, claro, né, são 400 provas, etc. Nós gostaríamos de fazer, por isso que a gente optou por, além dos gabaritos, vocês deram a ideia do Google Meeting, né, e também por meio de amostragens nos casos da língua portuguesa, no nosso caso, né, de códigos e linguagens. Porque aí a gente pode discutir essas possibilidades do aluno. Poxa, por que você errou? Você não leu até o final a questão? Você sabia fazer de fato? Ou você não sabe fazer a subtração? Né? Então, a gente tem que ter esse diálogo com o aluno, né? Para a gente poder fazer essa avaliação e a nossa autoavaliação enquanto reconstrução de enunciado. Não só a reconstrução de enunciado, como a reconstrução de como eu vou mediar esse processo de explicação, tá? E por final, nós temos aqui, dentro da explanação dialogada, que o objetivo desse nosso programa, que serve como uma bússola ou serve como o norte, a definir o que cada membro dentro desse programa ele realiza enquanto função. Quando a gente fala em hierarquia, no senso comum a gente pensa no mandar, na palavra mandar, no verbo mandar, né? Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas não é bem assim que funciona ou que deve funcionar. Os programas de ensino integral, e acredito muito vendo pelo Mauro de Oliveira, ou outras experiências como a Escola São Paulo, e que de fato eles entendem diferentemente essa questão da hierarquia. Todo mundo é funcionário do Estado, mas cada um tem que ter uma função, né? E essa função não é função de execução, não é aquela função da escola particular
em que você vai, o diretor ele vai participar e cai de paraquedas do nada dessa reunião e lança um assunto que de repente não pertence à pauta, porque ele é o diretor, ele tem que falar. Não, não é assim que deve ser, né? Então, o nosso exercício de ouvir, ele é muito importante. Essa nossa escuta, né? E entra na nona competência ali da BNCC, que fala muito sobre essa questão da empatia, de colocar-se no lugar do outro, enfim. Mas ela tem uma outra função, ela tem uma função de agregar, de juntar. Se você colocar todas as frutas num liquidificador, sempre tem um que se sobressai. Normalmente, se você colocar o abacate ou a banana, a gente entende que talvez seja o chefe maior. A gente acaba até comendo ou tomando essa vitamina sem fazer uma digestão legal, porque a gente precisa, mas a gente não tem opções. Quando a gente faz uma salada de fruta, não, a gente vê o que é o morango, a gente saboreia o morango, e a gente sabe que o morango tem uma função ali dentro, e a gente sabe da liga, o que combina com o que, para a gente chegar num resultado, tá? Então, é nesse sentido que a gente fala da gestão em excelência. A gente tem ali, primeiro, o principal objetivo do programa de ensino integral na escola, formar o jovem protagonista. Então, de cima para baixo, um ser autônomo, solidário, competente, dentro de uma excelência acadêmica e de um projeto de vida, por isso que ele ficou o dia inteiro na escola, sem deixar de ter a base nacional comum e a parte também diversificada, porque a gente considera que cada um é cada indivíduo. O Roberto vai ser o Roberto cantor, o Roberto é, astrônomo, né? Então o que ele tem em comum ali é o nome, mas ser sujeito já é algo diferente. E aí nós temos os nossos alinhamentos, a gente fala o tempo todo em alinhamentos e funções, né? Eles servem exatamente para isso. Nós sabemos que no Caetano de Campos a gente tem um grande, dentro do MMR, uma questão com relação aos problemas de matemática, né? As questões matemáticas. E a gente tentou por N vezes identificar, chegamos até nessa questão de que os professores, de maneira geral, não sabem identificar as habilidades. Isso me levou a pensar o seguinte: agora na PEI eu tenho grandes esperanças. Por quê? Porque ali a gente trabalhava de forma fragmentada, ainda que a gente conversasse, né? Então a gente não tinha um PCA por área, a gente não tinha um PCA que tinha visualização de todos os roteiros e de todos os dias, que ele pudesse fazer um link e que o professor pudesse conversar com ele quais as habilidades estruturantes da sua disciplina em defasagem para que ele pudesse ajudar no caso da matemática. Então vejam, essa fragmentação ela não facilitou na frente, por mais que a gente traçasse ou tentasse traçar um plano de melhoria, significados, resultados significantes. Isso me deixa muito feliz quando eu vejo aqui uma questão da matemática e eu vejo aqui uma questão de enunciado da língua portuguesa, da minha língua materna. Então eu vejo como eu posso articular uma habilidade estruturante na minha disciplina para poder trabalhar juntamente a matemática. No caso de inglês, por exemplo, nós tivemos uma questão dos 5 países no 8º ano em que efetuavam muitas leituras e envolvia matemática e geografia. Eles tinham que pintar um mapa para identificar a Finlândia, para identificar a Tailândia, para identificar o Brasil, em que continente estava. Então, pré-requisitos anteriores à série em questão. E no caso da matemática, eles tinham que transformar a porcentagem em gráficos. Então, era o pie chart, né? Então,
o gráfico de pizza, o gráfico de linhas e o gráfico de barras. Então, olha só, né, como existe a importância dessa conversa entre áreas que o PCA ele vai tentar fazer, né? Eu tenho muitas esperanças com relação a isso e exige de nós essa flexibilidade que está lá em cima. Eu quero fazer parte disso. Eu quero estar dentro do MAPEI, eu quero mudar a minha forma de pensar, eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a refazer, eu estou disposto a reavaliar, eu estou disposto a refazer a minha avaliação escrita, né, a partir daquilo que eu percebi que não deu certo, ou eu vou persistir nesse erro, né, porque dentro desse novo modelo de gestão, né, não existe a cobrança pela cobrança como nós estávamos acostumados, porque a cobrança ela se dá por si mesma. Né? Se você é como uma equação, né? Você perde uma aula, você acaba de certa forma ficando perdida na outra aula, porque você não faz mais parte dessa engrenagem, você se sente perdido. Peguem um carro qualquer, um Fusca, não funciona uma vela, como é que vai ficar o resto? Ou de repente a injeção eletrônica, se a injeção não está mandando gasolina naqueles dias de frio, para ligar o motor ele vai ligar, ele não vai funcionar, né? Então são as partes no todo. A gente precisa dessa engrenagem, desse passo a passo, tá? Bem, nós temos aí outras questões na pauta para que a gente repense. Vocês têm aí algumas atividades práticas dentro do programa de ação, um relato individual, é o que a gente vai fazer hoje na nossa ATPC, né, sobre o exercício da sua função, uma devolutiva aí que vocês tiveram, dos roteiros que vocês receberam, do que vocês perceberam para reformular agora nesse segundo roteiro que nós vamos enviar aos alunos, quais os alinhamentos entre essas atribuições que a gente precisa ainda fazer, né? Quais são as prioridades, quais são as causas, né? O resultado esperado, né? E a descrição dessas atividades dentro dessas premissas as quais a gente vem estudando, tá? Então eu quis otimizar o nosso tempo, essa minha fala, para não ficar muito delongada numa ATPC, porque eu pretendo dar a voz, eu vou dar a voz para que vocês falem, né? O papel para mim ele vai vir indubitavelmente pelo e-mail, mas assim como aluno eu não vou ter a possibilidade de ouvi-los, hoje é a possibilidade de ouvi-los e dessas dificuldades é onde eu vou poder me avaliar para poder articular da melhor forma e ajudá-los na elaboração e no envio desses roteiros para os nossos alunos, tá? Então, fiquem com Deus, fiquem com o universo maravilhoso aí, não percam a esperança, sintam-se abraçados e saibam que aqui desse lado tem a Paty, sobretudo colega de trabalho, que ama muito vocês, que está morrendo de saudades, nada como um abraço de verdade, no tete a tete, na pele a pele. Até, gente, um grande beijo.